Fala, galerinha! Então vocês chegaram aqui na primeira aula, aula de estratégia. É isso daí mesmo, gente. Vai ter bastante teoria, tá? Sabe por que vai ter teoria aqui? Porque eu vou tentar ser uma pessoa mais prática, vou tentar, na verdade, a gente não vai fazer na prática, mas eu vou tentar colocar vários exemplos nas próximas aulas. Mas agora eu preciso que vocês entendam um pouco sobre marketing, um pouco sobre a estratégia e sobre coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa contratar pessoas que sabem fazer. Vocês vão entender a importância de cada um. Ó, vocês vão entender a importância de cada um desses projetos aqui. Ó. Deixa eu pegar uma setinha linda aqui. Ó. Beleza? Ó. Vocês vão entender a importância da fonte, a importância da base, da qualificação, do atendimento, da oferta e do pós-venda. Por que tudo isso aqui tem que existir como estratégia dentro da sua empresa? É isso que vocês vão entender agora. Então, sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo. Gente, é o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar o azul. Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Qual é a necessidade de uma empresa que está vendendo um produto ou um serviço no mercado? Como que é a jornada de faturamento? Porque uma coisa que eu preciso que vocês entendam, se você é empreendedor no Brasil ou em qualquer lugar desse planeta, empreender e abrir um CNPJ significa que você está vendendo algo para ganhar algo. Isso é o capitalismo. Você está fazendo uma relação comercial. Então, é muito simples você compreender que você precisa ter clientes, ou seja, mas vamos resumir o cliente num C? Ficou junto, eu não queria, vamos voltar a fazer de novo. Então vamos aqui, Então, mais cliente é igual a mais faturamento. Vamos compreender que pode ser assim? É claro que a gente sabe, tá? Então eu tenho essa aqui, Eu tenho essa equação aqui, Olha que lindo. Então a gente sabe que quanto mais cliente, mais eu faturo. Ah, que legal! Isso daqui é tão real. Isso é real, mas não é tão simples como parece. Não é só ter mais clientes que você tem um maior faturamento. E quando a gente fala de faturamento, existe uma grande diferença entre o que é faturado e o que de fato é lucro. Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho que trazer um pouco da graduação de administração aqui para vocês compreenderem o que é marketing, de onde ele surgiu, porque hoje você tem um monte de jovens aí na frente do celular, apertando vários botões em vários aplicativos e tudo mais, e gerando uma rendinha para eles. Isso é possível? É muito possível, isso é a realidade do nosso século, né? É a invenção do século. Mas a gente tem que compreender que antes disso acontecer, a administração ela já está enraizada na nossa história há muito anos atrás. E nessa época não tinha celular e não tinha computador e as pessoas viviam do comércio sem o celular e sem o computador. Então, antes de enaltecer o marketing digital, precisamos compreender que existiu um marketing tradicional. E esse marketing tradicional ele veio ser traduzido para nós, veio ilustrado para nós pelo nosso amigo Philip Kotler. Philip Kotler, ele criou, na verdade, o conceito dos, olha que coisa linda, 4 P's. Gente, eu estou horrível nessa mesa, mas vocês vão compreender. Na verdade, eu optei pela mesa para que ficasse uma coisa muito visual, tá? Então eu queria que vocês vissem uma coisa visual e isso fica mais fácil de vocês se conectarem com o meu conteúdo, tá bom? Então, eu tenho aqui os 4 P's. Lembrando, a gente está partindo desse fundamento aqui. Cliente é igual a mais faturamento. E por que eu vou falar dos 4 P's? Eu vou falar dos 4 P's por causa disso aqui, o primeiro P, o segundo P, o terceiro P e o quarto P. Tenho 4 P. Então vamos falar, não é nessa ordem, mas eu vou colocar aqui, Esse primeiro P é o P de, é o P de preço. Vamos falar de preço. Esse é o P de preço. Esse é o P de produto.
Olha aqui, esse é o P de produto. Então vamos lá. Esse aqui é o P de praça, que a gente já vai falar sobre isso. Olha que legal. E esse aqui é o P de promoção, tá? Ele é o P de promoção. Aí, por que eu estou falando sobre isso? É o seguinte, gente, desconsidera a letra, tá? Porque o negócio aqui é o conteúdo, entendeu? Eu não nasci com a arte de fazer uma boa escrita na mesa digitalizadora, tá entendendo? Então vamos lá para a estratégia do negócio. Vamos lá. Gente, a gente está aqui, ó. Mais cliente é igual a mais faturamento. Falei que isso aqui não é uma verdade completa. Por quê? Mais cliente nem sempre é igual a venda, que nem sempre é igual a faturamento e que nem sempre é igual ao objetivo que uma empresa precisa. Ou seja, ela está sendo fundada, ela foi fundada com a ideia de fazer lucro. Então é aqui que eu preciso conversar com vocês. Nem sempre faturamento é igual a lucro, porque se o preço não foi bem feito ou se os custos superarem o faturamento, tá bom? A gente não tem lucro, tá? Então tem muitas empresas que tem muitos administradores que eles não têm essa visão e na verdade tem alguns outros que têm essa visão, mas não optam pelo marketing digital, por exemplo, porque não tem domínio sobre os dados, nem faz ideia de como dominar toda a estratégia com base nas finanças. Então, o que eles pensam? Eles vão, eu vou pagar uma pessoa de R$1.000, depois eu vou colocar mais R$1.000 nessa pessoa, ou seja, R$2.000 por mês, e eu não sei se vai trazer resultado, eu não tenho garantia nenhuma. Primeiro, porque eu não conheço não conheço o processo, não sei bem o que esse cara vai fazer por mim, não sei o que ele vai fazer pela minha empresa, e ele também não está me dando garantia nenhuma. Ou seja, tá dando para vocês perceberem que isso daí é uma proposta muito vaga, uma proposta que foge do controle de vocês e que isso aí amedronta qualquer um? Como assim? Eu vou tirar R$2.000 do meu caixa, R$1.000 só para aquele cara que falou que é especialista, outros R$1.000 só para um aporte de marketing, sem ter nenhuma certeza de que vai voltar um resultado para mim? Então, gente, é isso que vai mudar nessa aula. Então, eu preciso que vocês fiquem aí, tá? Para que vocês compreendam como gerenciar os dados, como gerenciar os resultados, entender a jornada, para então vocês saberem como cobrar e se o barco está indo para o caminho certo. Se o barco está indo para o caminho certo, então mantenha naquela posição, mantenha naquela direção que você vai chegar no resultado. Então, por que eu levantei os 4 P's do nosso amigo Philip Kotler? Porque é o seguinte, quem faz marketing precisa saber isso daqui. E o dono de empresa ou o gestor também precisa saber isso aqui. Lembra que eu falei que mais cliente é igual a faturamento? Ou seja, muita gente pensa que quanto mais cliente ele tiver, maior é o faturamento. E quando ele fala de faturamento, ele já está pensando até no lucro. Ou seja, mais cliente igual a lucro. Aí eles vão para o mercado e procuram um profissional de marketing digital. Ah, tá em alta. Ainda mais aquele profissional de marketing digital que ele é muito alegórico, sabe? Ele vai lá e coloca um monte de videozinho falando que com R$100 teve mais de 10.000 visualizações e que o cliente dele aumentou 10, 20, 30, 40% o nível de vendas e não sei o quê. E aí cria na sua cabeça toda uma ideia de que com R$100 ele vai fazer você pagar sua casa de 100 mil. E aí você fica com essa ideia aí e no final das contas vocês dois estão frustrados nesse processo. Ele, porque está prometendo uma coisa que ele não faz ideia de que ele não consegue entregar, e se ele consegue entregar, ele está prometendo de forma errada, tá bom? E você se frustrando porque não conhece o processo, está contratando uma pessoa para prestar um serviço no qual nem você sabe como é que gerencia esse processo, e a gente tem aí uma equação que é, com toda certeza, o resultado de uma frustração. Então, para que vocês não tenham mais frustração no processo, para que você consiga aí, ó, nossa, Júnior, eu tenho um orçamento baixo, eu quero fazer marketing digital, só que eu não confio, tem amigo meu que investiu no marketing digital, não deu certo e tudo mais e tal. Então, é isso que vocês vão mudar aqui. Então, sem muitas promessas, vamos aqui para o conteúdo, ó. Gente, voltando para ancorar,
Cliente igual a faturamento, que todo mundo quer, na verdade, é lucro, então nem sempre mais cliente é igual a lucro. Por quê? Porque você tem que contemplar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 4 P's. Por que 4 P's? Preço, produto, praça e promoção. O marketing funcionou muito bem com essas 4 óticas aqui, ó. Muito bem mesmo, tá? Meados dos anos 50, anos 60, começaram as consultorias empresariais, um nome muito grande para quem quiser uma base fundamentalista do tipo de conteúdo que eu estou entregando aqui, é só você estudar um pouco sobre Peter Drucker. Peter Drucker foi um cara muito bacana que começou a fazer consultorias empresariais e pegou algumas estratégias que estavam acontecendo naquela década e começou a estudar aquilo e implementar aquele processo. Por que eu estou falando sobre consultorias empresariais? Gente, novamente, tem uma graduação em administração aqui, tem uma pós-graduação em marketing, tem uma especialização em gestão em vendas e mais várias horas em cursos de especialização focada no segmento de marketing digital, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de dados, desenvolvimento de captação de lista, enfim, tudo o que vocês imaginarem dentro da ótica do marketing digital. Minha paixão está aqui. Então, eu tenho que entregar para vocês uma base fundamentalista para que vocês saibam que o que eu estou falando não é um videozinho de 10 minutos que eu vi no YouTube e aí eu resolvi vir aqui e passar um conteúdo para vocês porque agora eu quero me intitular o carinha do marketing digital. Não é isso, tá bom? Então eu vou fundamentar tudo que eu falar para que vocês tenham um embasamento e vá lá estudar um pouquinho também, porque vocês são administradores e mais do que eu falar, vocês têm que saber que vocês têm que conhecer o mercado de vocês e conhecer as ferramentas que fazem o mercado de vocês funcionar, tá bom? Se você não tem cliente, ó, agora vai começar as porradas aqui. Se você não tem cliente, a culpa não é do mercado. Se você não está faturando bem, a culpa não é do mercado. Ah, é a crise, tudo bem. Enquanto você está fechando as portas, tem gente que está ficando rico na crise. Tem o mesmo braço, tem força, tem garra, tem oxigênio e está lá, está lutando. Só que ele está fazendo alguma coisa diferente que você não está fazendo. E se você não está fazendo é porque você tem alguma crença de que não é capaz de fazer. E a gente vai tentar mudar isso daí aqui, te mostrando a estratégia de que você consegue fazer. É simplesmente uma força de vontade de executar, tá bom? Então vamos lá. Fundamentando novamente, voltando lá no nosso amigo Peter Drucker, por que a gente começou a fazer consultoria em empresas? Se a gente olhar pela jornada da administração em si, as primeiras empresas elas eram voltadas para uma única ótica, a ótica do financeiro, ou seja, era simples. Quanto mais barato fosse o meu produto, melhor, mais vantagem eu tinha no mercado. Por quê? Por causa que o meu público, ele queria simplesmente produtos baratos. Olha que coisa linda. Então, quanto mais barato eu conseguisse fazer o meu produto, mais clientes eu tinha. Era uma ótica simples e o marketing muito tempo foi voltado para isso. Quanto mais barato, melhor. Olha que coisa linda, né? Perfeito, bacana. Só que em algum determinado momento, algumas marcas, e vocês já devem conhecer e devem vir algumas na cabeça logo de cara, começaram a perceber que não era só tendo o produto mais barato que você conseguia sobreviver no mercado. Teve algumas marcas que começaram, tem uma coisa bacana, isso não é fundamentalismo, isso daí é representação da história, mas se você vê um filme da Ford que saiu recentemente, onde tem um envolvimento ali de uma corrida, onde a Ford faz uma associação com a Shelby, que vai lutar contra a Ferrari e tudo mais, é bacana. Por que eu estou levantando isso daqui? Eu estou levantando isso aqui pelo seguinte, quando você pega a Ford, que está produzindo o modelo Ford de carro em linha de produção, uma linha totalmente otimizada para que o produto saia mais barato, para que a perca seja muito pequena, para que os custos sejam muito baixos. E aí você produz uma linha com maior número de giro, ou seja, carro barato, uma linha de produção muito otimizada, e aí você introduz no mercado, você consegue ganhar da sua concorrência, por quê? Seu produto é mais barato. E aí você começa a ter uma percepção diferente. Você olha para uma Ferrari,
7, 8, 10, 300 modelos de carro na época produzido, apenas 300 unidades, focada no produto, focada em produto de excelência, ou seja, a linha que costurava o banco daquele modelo de Ferrari era uma linha que veio importada de tal lugar, porque ela passou por 300 processos de calor, que não sei o que, toda aquela coisa que gera um valor agregado para uma linha. Aí você pega o que é uma linha dentro de uma Ferrari, é nada. Você tem todo um contexto ali. Aí você pega uma empresa que produz 300 unidades. E aí você pega uma empresa que produz 300 unidades por dia. Isso daí era o mínimo, tá? Estou falando número baixo, tá? Comparando uma Ferrari com uma Ford da vida. Aí eu te falo, a nível de faturamento, se você olhar simplesmente pela ótica do financeiro, tá? Pela linha de produção, pelo primórdio ali da constituição da administração, tá? Logo após a Revolução Industrial, você olha que o quê? Quanto mais produção eu tenho, mais dinheiro no caixa eu vou ter. Aí você olha para uma Ferrari que só tem 300 carros na garagem produzido, tá? E aí você olha para uma Ford que tem 3 mil ou 300 mil. E aí você vai olhar para o faturamento que você subentende. Você subentende que a Ferrari nunca na vida vai ter um orçamento alto a ponto de chegar numa Ford. Mas existe um grande detalhe. O que garante o valor que as pessoas dão para o seu produto não tem a ver com o preço que ele custa, tá bom? Não tem a ver com nem um pouco do preço que ele custa. As pessoas pagam o que elas acham que vale. Então, naquela época, a empresa Ford, por exemplo, ela estava olhando para o quanto ela podia ser competitiva apenas pela ótica do dinheiro, apenas pela ótica da economia. Ela não estava contemplando, que é o que eu quero chegar aqui para vocês, ela não estava contemplando a percepção de valor do público final, do consumidor. Ela olhou apenas pela ótica financeira interna. Olha, eu estou produzindo o carro mais barato do país, mais barato do mundo, tá? Por quê? Pessoas que querem carros baratos vão querer o meu. Todo mundo quer carro barato. Isso foi o que eles imaginaram. Por outro lado, você tem uma Ferrari com uma proposta diferente. Eu não estou interessado em produzir carros baratos. Eu estou interessado em produzir o melhor carro do mundo e mais confortável. Não importa o preço que ele custar. Vai ser o carro mais confortável e o melhor, o mais veloz. Aí você para e fala assim, mas e as pessoas que querem um carro barato? Tudo bem, as pessoas que querem um carro barato vai para uma linha de pensamento. Mas e as pessoas que querem o mais confortável do mundo? E as pessoas que querem o mais rápido do mundo? Aí eu vou te falar, essas pessoas existem e existem pessoas entre essas pessoas que podem pagar o preço que você acha que o seu produto mais confortável do mundo vale. E aí você começa a vender, não sei qual eram os valores de comerciais na época, mas vamos trazer para o nosso real dentro de uma analogia que seja ponderada, tá bom? Então vamos lá. Hipoteticamente, vamos imaginar que você tinha um Ford, sei lá, nível de mercado hoje, 50 mil reais, tá bom? Você tinha um Ford a 50 mil reais, barato, em comparação a você tinha uma Ferrari de 50 milhões. Olha só a diferença, a quantidade de zero. Quantos Ford você precisa vender para que você chegue no faturamento de uma Ferrari? Você está entendendo agora que quando o mercado percebeu isso, de que o que a empresa precisa, na verdade, é de faturamento e não de volume, o marketing começou a ter uma função diferente. A função do marketing não era mais estar posicionado nos locais, nos pontos de venda. Não era mais ganhar do cliente que estava do lado a nível de vírgula em questão de preço. Agora a gente tinha outra preocupação no jogo.
E essas outras preocupações podem ser resumidas nessas 4 etapas que eu coloquei aqui. Então, por isso, mais uma vez, não é videozinho de YouTube, é fundamentalismo, é faculdade, é estudo, é tese. Está aqui, ó, o preço, o produto, a praça e a promoção. E essas 4 óticas aqui começaram a ser a pedra no sapato das empresas que só olhava para a produção dela pela ótica do preço. Porque a partir de agora não é só o preço. Agora eu tenho que ter um produto bom. Agora eu tenho que fornecer um serviço bom. Não é só ser barato, agora tem que ser bom. E aí agora, olha que bacana. A partir desse momento, outras pessoas começaram a oferecer produtos bons. E aí o mercado ganhou valor, o meu cliente começou a ficar mais perceptivo. Não é mais, mas a diferença entre eles é de 10 centavos. Qual é o fator decisivo? A qualidade. E aí você se viu um mercado em que agora começa a olhar para a qualidade do produto e não só pelo preço. E por que que o Júnior está falando isso para vocês? Eu estou falando isso para vocês para que vocês entendam a função do marketing. Esquece marketing digital. Marketing digital é uma coisa que vai aparecer no meio de toda essa estratégia que eu estou te contando e que significa simplesmente um condutor. Você precisa saber a estratégia que está por trás do condutor. Aí, qualquer coisa que você for fazer a nível de gerenciamento de marketing digital vai dar certo, porque você entendeu a psicologia do mercado e não o copia e cola de um videozinho que te ensinou. Você está entendendo? Então vamos voltar aqui de novo. Então agora o mercado ele está preocupado com a qualidade do produto ou do serviço prestado. E eu tenho um monte de gente que está fazendo isso acontecer. Então você começa aquela jornada da qualidade sendo evoluída, tá? Então você tem essa briga aí, igual teve a briga tecnológica, você também tem essa briga aí dos produtos, cada vez um entregando mais. Então, se a gente trazer hoje, novamente, vamos lá, traz aqui para a realidade, a gente tem essa luta constante aí de Microsoft versus Apple. Olha que lindo. Então você tem o Windows, que traz não sei o que não traz não sei o que lá mais, contra a Apple, que traz uma personalidade própria, que traz um designer diferente, e aí você tem essa jornada constante de quem vai entregar mais qualidade. Isso tudo começou há poucos anos atrás, tá bom? Não foi sempre assim. Antigamente o pessoal ficava lutando só em ter o produto mais barato. Hoje você sabe muito bem que se você comparar marcas chinesas, japonesas aí da vida, contra um iOS, contra um Apple da vida, você sabe muito bem que ambos os celulares vão conseguir fazer ligações, mas aí existe a qualidade do produto, existe várias atenuantes no meio desse processo que vai fazer com que o Apple seja mais caro, inclusive 50% do valor que você vai pagar por um Apple é a percepção de valor que você acha que esse produto vai te entregar. A segurança, o designer, o status e toda essa ótica só foi existir depois do marketing digital. Você está entendendo? Então a gente precisa agora evoluir um pouco nessa estratégia. Eu já tenho um pessoal que parou de ficar lutando com preço. Por que eu bati tanto no preço? Por causa que você vai falar de marketing, a primeira coisa que você vai falar de marketing pro tiozinho que fazia oferta. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Eu já vivi muito tempo dentro desse mercado. Boa parte da minha primeira graduação foi pago vendendo carros. Tá bom? Então vamos lá. Trabalhei muito tempo vendendo carro. Primeira coisa, quando você reúne, até que chegou um ponto em que eu evoluí dentro da empresa, eu comecei a tomar conta da parte dessas vendas e eu comecei a desenvolver estratégias para fazer essas vendas acontecer, introduzir o marketing digital dentro desse mercado e a gente teve um alto destaque em um momento em que o pessoal estava preocupado em entregar panfleto no semáforo. Você está entendendo? Então vamos lá. Novamente, ancorando, não é videozinho de YouTube. Aqui tem embasamento. Então cola aqui no aprendizado que você vai pegar alguma coisa para sua vida e para sua empresa. Gente, vamos ali, ó. Você reúne uma equipe de vendas de loja de carro. Você chega para o pessoal e fala assim, eu preciso vender mais. Estou falando da loja de carro, mas isso pode servir para o seu negócio. Você tem uma equipe de vendedores aí, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, ou apenas um, e esse vendedor é você mesmo. Então senta com você mesmo na frente do espelho e fala assim, qual é a primeira coisa que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Sabe qual é a primeira coisa que você vai pensar?
Se você não for o dono da empresa e não for você que decide isso, a primeira coisa que você vai pensar é, vamos dar desconto. Porque é isso que toda empresa precisa. A história nos ensinou isso. A primeira coisa que você tem que pensar é em abaixar o preço. Por quê? Porque era assim que a gente fazia lá no passado. Neurônios de herança, tá? Vamos lá, não quero entrar tão a fundo nisso, mas se você entrar na psicologia neurolinguística, você vai buscar lá nas suas recordações passadas coisas que aconteceram e tudo mais, e aí você tem uma veia comercial dentro da família, e essa veia comercial trabalhava com uma vendinha, e que quando ele queria aumentar as vendas, ele ia lá e diminuía o preço do pão para fazer a Dona Maria buscar o pão, e aí o leite era mais caro, aí ela comprava o pão e o leite, e aí naquele mix de produto que ele vendia, ele conseguia fazer uma média de valor e conseguia tirar o faturamento que ele precisava no mês. Então, beleza. Primeira coisa que você vai pensar, vamos abaixar o preço. Aí o que você está fazendo hoje no mercado, se você abaixar o preço? Você está colocando uma corda no seu pescoço. Por quê? Se você já está lutando contra o seu concorrente, se você já quer mais cliente para ter mais faturamento, e você abaixar o seu preço, significa que a sua margem de contribuição, sabe o que ficou faltando aqui, ó, que eu não contei para vocês? Na verdade eu falei, mas eu não coloquei ali, ó. Eu coloquei aqui que mais cliente é igual a mais dinheiro. A gente sabe muito bem que isso aqui não é tão verdade. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos cortar isso aqui, ó, com um verdinho. E eu quero colocar aqui do lado o seguinte. Faturamento menos o C de custo menos despesas é igual a lucro. E o que é interessante para vocês? Isso aqui, ó, lucro, é para isso que você abriu uma empresa. E aí, quando você fala para mim, Júnior, eu posso abaixar o preço dos meus produtos que eu vou chamar mais pessoas, o que significa que você vai vender o seu produto por uma margem de contribuição menor, ou seja, o seu faturamento vai diminuir. Se o seu exercício de diminuir o preço não for um exercício que contemple o volume de vendas. Porque o que acontece normalmente? As empresas decidem diminuir o preço. Até então, nossa, Júnior, mas essa estratégia não dá certo? Eu já vi dar certo com muita gente. Claro que dá. Na loja de carro dava muito certo, só que tinha uma outra coisa envolvida. A gente vai abaixar o preço em determinado dia e 15 dias antes a gente vai começar a fazer uma campanha de informar as pessoas que naquele dia o preço vai estar baixo. Então eu vou gerar uma demanda reprimida e essa demanda reprimida ela vai ser sanada naquele determinado dia. E naquele determinado dia eu pego parte da minha equipe que é preparada para vender e eles vão estar lá para vender os carros mais baratos. Mas parte da minha equipe também vai estar preparada para fazer você ir lá atrás de um carro barato e levar um carro que está no valor considerado acima da classe média. E aí você tem o que a gente chama no mercado de boi de piranha. Então você criou toda uma situação para um determinado dia ter uma demanda, para dentro dessa demanda que for até a sua loja, você está preparado para entregar o que ela veio buscar e entregar mais. E quando você entrega mais, aí tem uma vantagem, porque aí existe um lucro excedente. Aí o lucro excedente paga pela campanha inteira de estratégia que você fez e gera realmente mais lucro. Olha que legal. Então, você está falando para mim, Júnior, que abaixar o preço é considerável? Sim, abaixar o preço é considerável, desde que faça parte de uma campanha, desde que faça parte de uma estratégia, desde que faça parte de todo um nuance que no final tem uma execução em que vai fazer um volume de vendas maior, vai trazer mais vantagens de venda para você. Agora, se você falar, vamos abaixar o preço da minha lojinha e eu não vou fazer nenhuma publicidade para fazer os meus clientes ir até lá, significa que o pouco de venda que você está tendo não está te trazendo retorno, o que com o tempo vai fazer com que você coloque a corda no pescoço. Ah, Júnior, eu tive uma outra sacada aqui. Eu estou com um produto aí, ele está no estoque, tem vários produtos aí que estão no estoque, e eu preciso girar ele. Olha que bacana. Lembra que eu falei a estratégia do boi de piranha? Então, você vai pegar esse produto, você vai abaixar o valor dele a ponto de não zerar a margem dele.
colocar ele como boi de piranha, levar ele para um dia em específico, fazer uma campanha antecipada, levar a demanda para esse dia específico. No dia que a demanda desse produto funcionar, você pega outro produto com maior valor agregado, ou seja, o produto que você comprou ele por 10 e você vende ele por 80, e você vai dar uma vantagem de desconto também nesse produto. Tá casando com a necessidade. Júnior, você está falando de venda casada? Não, estou falando de venda complementar. Uma venda complementa a outra, mas nenhum produto é dependente do outro para funcionar, que é o objetivo final. Então, vamos lá. Então, gente, você está entendendo? O que eu quero chegar aqui é o seguinte: conduzir vocês todos nessa ideia aqui, nessa jornada aqui, para que vocês entendam o papel do marketing. O papel do marketing é vislumbrar todo o processo das vendas, do início, meio e fim, contemplando até antes do cliente querer comprar. Porque o real especialista em marketing, tá? O real especialista em marketing, ele é a pessoa que ele cria a necessidade, ele cria a demanda e ele conduz o processo de vendas. Se você for contratar uma pessoa, eu vou falar disso lá na aula 8, tá bom? Mas eu quero antecipar. Se você contratou um especialista em marketing digital, por exemplo, e o cara só sabe apertar botão dentro do ADS ou dentro do BM, que são painéis de gerenciamento de impulsionamento de anúncio, o máximo que você contratou foi um gestor de tráfego pago. Isso está muito longe de ser um estrategista de marketing digital. Por quê? Para que seja estrategista de marketing digital, essa pessoa tem que ter a capacidade de gerar uma necessidade, de criar uma necessidade no seu consumidor, no consumidor ideal, e fazer com que isso gere demanda, e fazer com que isso gere cliente, e conduzir para que a venda gere conversão, entendeu? Conduzir com que o atendimento faça com que gere vendas, tá bom? Então, todo esse processo em si é que causa o tal do especialista do marketing digital. Então, eu quero voltar ao seguinte. Então, você tem um mercado que sabe trabalhar com preço, que sabe a importância da qualidade do produto. Então, vamos lá. Se você tem hoje um mercado amarrado em que os concorrentes não estão podendo mais abaixar o preço, porque tá ali, ó, tá com a corda na garganta, não dá para abaixar mais, porque o concorrente tá naquele valor, tem várias coisas ali que fala, não tem como olhar para o preço. O que você faz? Você começa a trabalhar a qualidade. Aí você vê uma luta muito grande de pessoas trabalhando com qualidade. Aí você chega no mercado nosso, por exemplo, mercado tecnológico, em que tem muita gente competente entregando um monte de produto de qualidade. E agora, você corre para onde? Tem uma coisa muito bacana que é, hoje, com o marketing digital, essa barreira foi quebrada. Mas antigamente não. E qual era essa coisa? O que é isso que eu estou falando? Isso se chama praça. Ou seja, para que um cara, ou um homem, um empreendedor, ou uma mulher, sem ideologia de gênero aqui, tá bom? Então vamos lá. Para que um homem ou uma mulher ele conseguisse aumentar o número, a possibilidade de vendas, a possibilidade de clientes antigamente, o que ele fazia? Ele ia lá e alugava um ponto ou localizava a sua empresa em uma região com alto volume de pessoas. Olha que legal! Mas do que você está falando, Júnior? Gente, agora vocês vão avançar muito o marketing de vocês. É o seguinte, vocês iam para uma região que era muito movimentada. Olha só, é muito simples, né? Não é simples? Então, o que esse movimento de pessoas é? Nada mais, nada menos do que tráfego. Tráfego de pessoas. Então, quando você vai para o marketing digital hoje e você fala, eu sou um gestor de tráfego, ou seja, você é um especialista em levar pessoas até a página, até o site, até o anúncio. Então, você é um gestor de tráfego, você conduz as pessoas até lá. Por que o marketing digital quebrou barreiras? Porque antigamente, se você fosse uma loja bem conceituada dentro da cidade, significa que você teria por obrigação, olha que legal, por obrigação, viu, por uma questão de status, ter um comércio no centro da cidade, o que significa ter que assinar um contrato fixo de aluguel, ou se não,
investir em um imóvel, investir em uma construção, ter um capital imobilizado para que você estivesse localizado no local em que tivesse maior número de tráfego de pessoas, tá bom? Então você pode ver esse mercado muito fácil no mercado de lojas de roupa. As lojas de roupa, como grandes grifes aí, elas estão localizadas nos centros, ainda mais nos centros de alto padrão. Se você pega São Paulo, por exemplo, Jardins, você pega, enfim, não vamos colocar a cidade, porque aí de certa forma o cara vai falar assim, poxa, você podia ter falado da minha cidade. Vamos falar de uma forma ampla, genérica. Então, grandes empresas estão localizadas nos centros das cidades, o que significa que você tem que assinar uma despesa maior, tá? Você tem despesa, você tem custo, tá bom? Olha que bacana. Você tem despesa, você tem custo, tudo isso. Quando você tem o marketing digital, você fala assim, não, mas peraí. Você está falando para mim que eu consigo vender uma camiseta da Dolce & Gabbana sem precisar ter uma Dolce & Gabbana no centro da cidade? Você está falando para mim que você consegue vender um tênis da Nike sem você necessariamente ter uma loja da Nike no centro da cidade e que o volume de vendas e o volume de público de pessoas pode ser o mesmo? Ou pode ser maior? É isso que você está falando para mim? É isso que eu estou falando para vocês. É isso que a internet trouxe para nós. É isso que o marketing digital, ou seja, olha que coisa linda, agora eu comecei a usar. Ó, marketing digital trouxe para nós. Você parou de fazer marketing físico, você parou de entregar panfleto no semáforo, você parou de colocar pessoas na porta da sua loja gritando diante de um público específico para trazê-las para dentro da loja, e agora você começou a se preocupar em criar oportunidades de vendas usando a internet. Então agora as pessoas estão comprando pelo celular, comprando pelo computador, e é aí que o marketing digital trabalha. Então, quando a gente olha para o passado, olha que legal, a gente olha para o passado e vê que já tinha uma luta por preço, e depois tinha uma luta por produto, por qualidade. Depois você tem uma barreira que era a praça, as lojas que ficavam em regiões periféricas, ou seja, periféricas, que ficavam em volta da cidade ou nas extremidades da cidade, eram em lojas de bairro, tá? Bairros mais distantes do centro, ela tinha um tráfego de pessoas menor. Se elas não fizessem uma campanha de panfleto, ou não colocassem na rádio, ou não fizessem televisão, que seria um marketing muito caro para uma empresa de bairro, elas não trariam pessoas para suas lojas. Então, consequentemente, elas fechavam porque não tinha visualização. Elas não tinham nem a oportunidade de treinar estratégias de venda, porque não tinha um grande volume de pessoas. Então elas tinham a obrigação de ir para o centro. Quando elas iam para o centro, elas tinham o quê? Uma responsabilidade muito grande, ou com aluguel, ou com um investimento de capital imobilizado muito forte, que consequentemente prejudicava o caixa, prejudicava o capital de giro em momentos de oscilação do mercado. Aí você vem para o mercado hoje, em que o digital quebrou essa barreira. E aí a coisa acaba aí? Não, a coisa não acaba aí. A coisa fica mais interessante, porque agora qualquer um pode fazer marketing pelo celular. Qualquer um pode se intitular marqueteiro. Qualquer um pode virar e falar assim, não, eu sei fazer isso aqui, olha. Olha, gente, eu comprei esse produtinho aqui, ó, eu gostei, comprem também. Então você vai ver um monte disso daí na internet. Só que antigamente a gente já tinha esse problema também. O marketing já tinha esse problema antigamente. Qualquer pessoa que tivesse dinheiro podia ir lá na rádio e falar que o produto dela fazia tal coisa. Desde que o produto dela fizesse a coisa que ela estava prometendo, isso daí não era uma coisa ruim. Só que talvez a entrega desse produto, a prestação do serviço ou a qualidade desse produto não era tão boa. Mas como a pessoa tinha dinheiro, ela podia ir até a rádio, comprar aquela hora, ter uma atenção, ter a audiência de várias pessoas,
E aí ela aumentava o volume de vendas dela. Então você entende que o preço, a qualidade e a forma como era atendido, a forma como era vendido esse produto, o veículo, a comunicação, isso tudo não influencia na garantia que o cliente tinha em receber uma coisa de qualidade. Você está entendendo? Então hoje a gente tem isso do mesmo jeito. Você pode ligar o seu computador, vai aparecer 1 milhão de gestores de tráfego querendo fazer o tráfego da sua empresa, vai aparecer 1 milhão de pessoas querendo vender tênis da Nike, vai aparecer um monte de gente querendo vender blusa, querendo vender aquilo e querendo vender aquilo outro. Mas nada disso vai garantir você de que essas pessoas estão entregando produtos de qualidade. Você está entendendo? De que essas pessoas estão entregando uma coisa que realmente vai suprir o que você criou de expectativa. Por isso que o passado e o presente é a mesma coisa, só que a gente dá um nome diferente. Aqui agora a gente está dando o nome de marketing digital. Então aparece um monte de marketing digital. Mas a gente está pegando a ótica do digital e colocando ela dentro do que sempre aconteceu no marketing. Sempre tivemos problemas com concorrência que entregava serviço ruim, mas que tinha dinheiro para colocar o anúncio em circulação. E pronto, isso sempre existiu. E o marketing digital hoje é isso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, que é isso aqui, ó, a promoção, a publicidade, a propaganda, a comunicação. Então a gente chegou no quarto estágio aqui, em que comunicar-se é o diferencial. E como eu faço essa comunicação é o diferencial, porque hoje fazer com que o produto fique mais barato tem toda uma faculdade, engenharia de produção, redução de custos, gestão de pessoas e tudo mais, e você chega num ponto em que o produto fica mais barato. Controle de compra, financeiro e tudo mais, compra matéria-prima e toda aquela questão que a gente consegue ver dentro de insumos numa matéria de administração. Você vai lá para a produção, controle de qualidade, especialização da equipe, especialização de processo, igual a produto de qualidade ou prestação de serviço com treinamento e tudo mais. Aí você vai para a praça. Praça, agora a gente tem site. Então vamos lá. Plataforma bem desenvolvida, WordPress, PHP atualizado, tudo certinho, sistema de SEO, otimização, ou seja, um site enxuto, um site lindo, que carrega rápido, que não tem vírus, que é seguro e várias outras coisas que o Google entende como uma jornada satisfatória para o usuário. Beleza, a gente já tem também. Aí agora a gente tem uma coisa. A dificuldade em promover. Porque tem tanta gente promovendo as coisas que você não sabe mais o que realmente é qualidade, o que não é qualidade, quem realmente é empresa e quem não é empresa. Tá bom? Então a gente chega aqui, ó, no nosso último P. E olha que legal. Eu tô falando alguma coisa que é invenção, eu inventei a roda aqui. Não, eu não inventei a roda. Eu usei uma matéria do Philip Kotler de anos atrás, toda uma análise do mercado que chegou até aqui para falar que o mesmo fundamento do marketing de anos atrás é o mesmo marketing que acontece hoje. Só que a gente vai dissertar um pouco mais sobre o que é promoção, o que é comunicação e como fazer essa promoção e como fazer essa comunicação dentro do ambiente digital. Por que a gente vai fazer isso dentro do ambiente digital? Pelo seguinte, lembra que eu falei aqui que praça era igual a você ter uma loja no centro da cidade? Então, o marketing digital agora te deu a capacidade de construir um site. Então, agora você constrói um site que é a sua praça. E você precisa ser representado digitalmente. Então, a sua representação é ou um site ou um catálogo do seu produto, ou uma página de cartão de visita, um site institucional que representa a sua empresa. Então, você já tem isso. Então, a praça aqui já trouxe a necessidade de você ter um veículo digital, de você ter uma URL do seu produto. Tá? E agora a gente vai falar sobre como conduzir uma estratégia para fazer com que os clientes, ou seja, vamos falar sobre tráfego, como fazer os clientes irem até você e como fazer isso, como vender pela internet, o que eu preciso cobrar das pessoas para vender pela internet. Então, vamos falar sobre promoção. Eu vou falar agora,
para vocês sobre essas estratégias, da onde isso aqui entra depois da promoção. Então vamos lá, deixa eu limpar geral aqui, beleza? Limpei geral. Agora eu quero trazer o seguinte, eu quero trazer um mapa para vocês, e é o mapa que vai conduzir todas as outras aulas. Depois eu vou individualizar cada uma dessas etapas em cada uma dessas aulas aqui, e aí vocês vão compreender. Mas, gente, o que vocês precisam no momento é o seguinte, vocês precisam entender quem é o público de vocês. Primeiro você tem que entender para quem você está querendo falar. Quem é a pessoa que vai se conectar com o seu produto? Então, para isso, você precisa de fontes. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu preciso de fontes. Então, eu preciso de fontes, tá? Que eu tenho fontes. Aí, depois que eu tenho fontes, captando informações e tudo mais, eu preciso de uma base. O que é uma base? Uma base é uma lista de pessoas que vieram das minhas fontes. Então, eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma lista de contatos que vieram das fontes que eu estudei e que eu criei. Ou seja, aqui pessoas que são importantes para mim. Aqui, pessoas que são importantes para mim segmentado já. Então, aqui vem um monte de gente, aqui só as pessoas que eu acredito que são importantes para mim. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer coisas que faça com que essas pessoas conheçam mais a minha marca. Olha que legal. Isso daqui se chama conteúdo de qualificação, ou seja, eu quero qualificar essas pessoas para elas conhecerem mais sobre o meu produto. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a gente chegou em um ponto do mercado em que as pessoas começam a ver valor no produto, ou seja, valor de qualidade. Você está entendendo? Elas começam a perceber outros atributos e não apenas a vantagem financeira. Eu não vou comprar só porque é mais barato. Eu vou comprar porque eu tenho a garantia que é de qualidade. Eu vou comprar porque vocês são honestos. Eu vou comprar por causa que vocês entregam mais rápido. Então, tudo isso são nuances que se você consegue agregar ao seu produto e fazer com que a pessoa gere valor. Ou seja, eu vou pagar mais caro para você porque o seu produto é de qualidade. Ou seja, você conquistou o selo de qualidade para a pessoa. E para isso você precisa de um material que qualifique as pessoas, para elas tomarem essa decisão, para elas entenderem que o que você está vendendo para ela é muito diferente do seu concorrente. Por isso que é muito mais caro. E aí você precisa ter um atendimento alinhado a todas essas qualidades, porque daqui vão vir dúvidas. E quando bater aqui no seu vendedor ou na sua vendedora, eles precisam sanar essas dúvidas. Olha que legal. Eles precisam se conectar com todo esse processo aqui. Aí o cara fala, eu sou especialista em marketing digital, mas eu só faço gestão de tráfego. Ou seja, eu só pego esses anúncios aqui e mando para a internet. Então, eu não faço ideia de que isso aqui existe. Então, você quer ser especialista sem entender o processo inteiro? Eu acho que não existe, gente. Então, mas vamos manter aqui no foco. Depois que eu tenho fonte, depois que eu tenho lista, depois que eu mandei conteúdo que qualifica o meu cliente, depois que eu tenho um atendimento que está alinhado com as minhas vendas, sabe o que eu preciso agora? Agora eu preciso do mais importante. Eu preciso fazer uma oferta que esteja à altura do meu cliente. Ou seja, eu já entendi o que ele quer, então agora eu vou fazer uma oferta para ele irresistível. Uma oferta que ele não vai deixar de aceitar, porque eu já provei para ele que o meu produto é bom e eu já sei o que ele quer. Então agora eu vou alinhar o que é bom ao que ele quer, ao valor que eu quero cobrar dele. Então aqui, na oferta, a gente vai trabalhar preço e formas de fazer com que o cliente compre. E por último, tá? E não menos importante, a gente vai trabalhar o pós-venda. E o pós-venda é muito importante. Por quê? Por causa de dois fatores. Toda empresa que já investiu em marketing digital, que já contratou especialista e sabe muito bem como funciona todo esse processo financeiro aqui, porque aqui tem dinheiro envolvido, tá, gente? Por isso que eu expliquei tudo isso para vocês. Eu vou ensinar vocês a como gerenciar esse processo aqui, a como ver se esse barquinho vai afundar ou se esse barquinho vai levar vocês para onde vocês querem chegar.
Quando você tem uma empresa que já tem um nível de inteligência no mercado muito alto, então eles já passaram por todo esse... Eles sabem quem é o público-alvo, eles têm conteúdo, eles têm forma de venda, eles têm atendimento especializado, mas aí o dono da empresa chega para mim e fala assim, Júnior, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar o meu lucro. Aí eu falo para ele, aumenta o número de clientes. Ele, já fiz. Aumenta o número de vendas. Ele, já fiz. Mercado saturado. Nossa, Júnior, existe mercado saturado? Existe. Existe mercado saturado. No entanto, que tem especialistas em marketing que são contratados para fazer rebranding, ou seja, trabalhar a marca novamente para enquadrar um valor diferente na marca, para que ela consiga subtrair do mercado uma outra fatia do mercado que ela não subtraía, o que se chama marketing share, captar mercado de outros mercados. Olha que interessante, você vai ganhar mais público, ou seja, mais possibilidades de vender o seu produto. Então, vamos lá. Você tem todo esse know-how, todo esse conhecimento. Júnior, como que eu faço para me lucrar mais no meio desse cenário aqui? Duas coisas que eu falo para você assim, ó, logo de cara. Aumenta o seu ticket médio. Não tem como aumentar o número de clientes, então começa a vender mais para o mesmo cliente. Ou seja, eu vou ensinar isso para vocês, eu vou ensinar essa técnica aqui no pós-venda, como você vai vender mais para o seu cliente sem a capacidade de aumentar o número de clientes. Ah, Júnior, mas eu não consigo... tudo bem, eu não consigo vender mais para o mesmo cliente. Então você vai fazer a primeira técnica que eu te falei. Você vai fazer uma reestruturação da marca, ou vai inventar um novo produto, ou você vai fazer uma reestruturação da marca para que o seu produto seja percebido por um outro segmento e que ele seja consumido também por um outro segmento. Olha que bacana. E a gente vai chegar a isso daqui. Ah, Júnior, coloca isso na prática? Coloco. Gente, vamos para os cursos digital? Tá? Uma coisinha aí bacana, ó. Vamos lá, você vai lá e compra um curso digital. Você comprou um curso de como fazer site. Consequentemente, você aprendeu a fazer site. Aí agora, depois que você terminou o curso de como fazer site, você recebeu um e-mail do cara que te vendeu o curso. Olha, agora que você aprendeu como fazer site, compre um curso de como vender site para outras pessoas. Você entende que o mesmo público que comprou o curso de como aprender a fazer site é o mesmo público que possivelmente pode se interessar em ganhar dinheiro com isso, porque você especializou uma pessoa, você gerou uma competência para ela. E agora você acabou de gerar a necessidade. Qual é a necessidade? Olha, você tem capacidade de ganhar mais dinheiro com isso, mas primeiro você precisa aprender a como vender esse serviço. Aí você gerou a necessidade. Você está entendendo? Então, na aula 7, eu vou ensinar vocês a fazer isso daí, galerinha. Tá vendo? Vou ensinar vocês. Então, pós-venda, muito importante? Sim. Se a porta não ficar aberta, você não vai ter capacidade de se comunicar novamente com o seu cliente, o que significa que a sua tentativa de aumentar o seu ticket médio vai cair muito. Mas muito mesmo. Entendeu? Gente, essa daqui, eu não quero estender a aula, vou tentar fazer as outras aulas ficarem mais curtas, mas não tem como explicar sem embasar, e não tem como embasar sem contar detalhes, sem falar sobre matéria, sem dissertar e sem tempo. Tá bom? Mas a gente vai estudar isso aqui, como criar fontes, como criar lista, como falar sobre o conteúdo que tem que entregar, como fazer um bom atendimento, como fazer a oferta perfeita e como fazer você aumentar o lucro com o mesmo público, tá bom? Fiquem todos com Deus e vamos para a aula 2, que eu já sei que vocês ficaram comigo aqui quase uma hora. Tchau, tchau, pessoal. Vamos lá, vamos fechar aqui, isso aqui, isso.